Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, uma leitura edificante. Nós selecionamos o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, e hoje caiu o tema O Amor Puro, o Amor Puro. E depois lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre explicando, claro. Hoje caiu o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. O item foi Caracteres do Verdadeiro Profeta, características do verdadeiro profeta. É uma mensagem do espírito Erasto e foi obtida em Paris em 1862. Erasto, segundo o escritor Pedro de Campos, no livro Universo Profundo, teria vivido na época de Paulo de Tarso e teria sido um grande cristão na região de Corinto, né, onde Paulo estava. Inclusive ele era muito abastado, era um dos mais ricos e trabalhava para os romanos e conseguiu, apesar disso, ser um grande cristão. Além de ter trabalhado na codificação do Espiritismo, Erasto também hoje atuaria na difícil e penosa missão de unificação do Espiritismo, unificação da doutrina espírita, para preparar então, para preparar-nos para receber aquelas pessoas que precisam buscar entender-se, compreender-se um pouco melhor, né? Uma árdua missão. Erasto é conhecido no Livro dos Médiuns por uma frase extremamente importante e que é citada por muita gente quando se fala em espiritismo, que a frase é a seguinte: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso no que tange à comunicação dos espíritos, né? Duvidar sempre, não sair acreditando em tudo que falam, porque tem uma frase que eu uso há muito tempo, que é do meu pai, e eu uso há muitos anos, que é: o sujeito presta, morreu, continua prestando. Não presta, morreu, continua não prestando. Não é porque desencarnou que vai vir trazer comunicações relevantes e com informações que a pessoa não detinha, de revelações e novas revelações quando estava encarnado, né? Então é bom a gente unir tudo isso e ficar bastante cético com relação à comunicação dos espíritos. Duvidar mesmo, porque é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Ao negar uma verdade, nós automaticamente estamos dando oportunidade para que os espíritos superiores a tragam novamente. E os espíritos superiores, sabendo que nós temos a prerrogativa de Erasto de negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, eles se empenham em trazer novamente e novamente, quantas vezes forem necessárias, aquela verdade a ser revelada. Então não se preocupe com essa situação e duvide sempre das comunicações, porque da mesma forma que existe quem não presta encarnado, desencarnado, então a quantidade é muito maior, não é? Então é isso. Vamos lá então, vamos fazer o nosso circuito completo, que termina com a oração final para a fluidificação da água. Eu vou ser o instrumento para a fluidificação da minha aqui, e você vai ser instrumento para a fluidificação da sua aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade e pela visita em nossa casa, e louvando-vos por isso, já elevamos ainda mais o nosso pensamento até o Senhor. Gostaríamos também, mestre, de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, e agradecer também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas já foi, já passou, já aconteceu, já estamos livres, já não devemos mais, né? Já passou. Acho que esse é o grande pensamento que o Senhor nos traz, que é justamente viver o hoje. O ontem foi importante para que não erremos novamente,
e para que nos lembremos que já quitamos determinados débitos, mas o importante é o hoje, porque amanhã a gente não sabe como que vai acontecer ainda. Então, vivamos o hoje e muito obrigado por isso também, mestre querido. Pedidos. Vamos lá aos pedidos. O primeiro deles é que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que carregamos no coração, nesse momento, para sermos instrumentos da sua paz no Evangelho, no lar que estamos fazendo, transformando a nossa casa em embaixada da colônia espiritual que fazemos parte. Acréscimo de misericórdia, pedimos também, né? O Senhor nos conceda, porque merecimento não está fácil por aqui não, viu, Senhor? O Senhor sabe disso. Então, por acréscimo da sua misericórdia, a gente pede a sua presença em meio a nós, o carinho, a inspiração, para que o Evangelho seja o melhor possível, não só para mim, mas para todos que vão acompanhar esse Evangelho no lar. Muito obrigado desde já, mestre, porque sabemos da sua presença em meio a nós, somos mais de 2 reunidos em teu nome, e pelo acréscimo de misericórdia, muito, 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 muito obrigado, e que assim seja. Vamos lá então. O Amor Puro, do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. O livro Segue-me sempre tem uma passagem bíblica e depois explicações de Emmanuel. Essa é de Paulo, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Os hebreus, que não tem nada a ver basicamente com os israelenses de hoje, aliás, há uma confusão muito grande, principalmente entre os crentes, que evangélico a gente respeita, católico a gente respeita, agora crente, que é aquele religioso fanático que beira a idiotice, esses daí realmente não tenho nem paciência para vê-los. E muitos estão falando que essa guerra é absurda, porque o povo de Deus está sofrendo. O povo de Deus somos todos nós, e para de ser idiota achando que os israelenses de hoje são os mesmos da época do Cristo, essas bobagens, né? O Velho Testamento é importante como uma história, como base de algumas citações que tem no Novo Testamento, que realmente é o importante, né? Que é para a gente poder entender o contexto em que aconteceram aquelas lições do Cristo, mas nada além do que uma grande história que foi contada, e história com E, muitas vezes, e não com H, né? Então, vamos lá, vamos com calma, sem acharmos-nos melhores do que os outros, mas entendendo que, na realidade, os espíritos evoluem e outros mais atrasados ocupam o lugar daqueles que estavam. Quem estava nessa faixa aqui de evolução passou para essa, outros espíritos estão aqui, esses vão para cima, esses vêm para cá, esses vão para cima, esses vêm para cá, e assim sucessivamente. E sempre tem espíritos na rabeira da evolução que estão saindo de mundos primitivos e começando em provas e expiações, ou que estão recalcitrando no erro, ficando parados para trás, ainda atrasados. Então, pera lá, não confundamos as coisas, que o achismo dessa síndrome da autoimportância exagerada faz com que nós incorramos em erros grotescos, e nós espíritas precisamos combater a síndrome da autoimportância exagerada, né? Isso é importantíssimo que a gente faça, tá bom? Os hebreus citados na carta de Paulo aos Hebreus eram israelitas, judeus, que estavam espalhados fora da área da Palestina, que estavam espalhados em territórios gentios, não necessariamente em meio aos gentios, mas fora da Palestina, né? Quando Paulo foi criando as egrégias, que depois foi traduzido para igrejas, os hebreus então recebiam essas cartas como incentivo e principalmente com instruções de como agir da melhor forma possível. Esse trecho do capítulo 10, versículo 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se nós pegarmos todo o capítulo 10, nós vamos ver que Paulo o tempo todo chama a atenção dos hebreus para vivenciar o Cristo e sair da ideia mosaica da época, das leis judias ou judaicas, que eram castradoras e principalmente totalmente, muitas delas totalmente antagônicas àquilo que o Cristo ensinou, e que era para ficar com aquilo que o Cristo ensinou e deixar para lá
as antigas leis, aquilo que Jesus veio modificar, que ficasse com a modificação de Jesus. Esse é o ponto principal das cartas aos Hebreus, dessa carta aos Hebreus. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, considerando que o outro também é filho de Deus. A ideia do Velho Testamento sempre foi que o povo judeu era o preferido de Deus e tudo em volta não prestava. Tanto que o Senhor dos Exércitos, como era chamado no Velho Testamento, era Deus que vinha e apoiava um grupo de filhos para matar os outros. Como se um pai ou uma mãe fizesse isso, né? Olha, eu te ajudo aqui a gente matar o seu irmão, né? Porque você me bajula, porque você faz coisas para mim, então eu gosto mais de você e vou sobrepujar você sobre os outros. É uma ideia de exclusivismo que Jesus veio modificar isso por completo. Jesus disse, olha, o Pai é um só e somos todos irmãos e acabou. E não tem privilégios, entre outras coisas. Essa é a ideia de Paulo aos Hebreus nessa carta, tá bom? Vamos lá ver o que Emmanuel tem a dizer. Algumas vezes somos constrangidos a examinar as diretrizes dos nossos companheiros de experiência nas horas em que se mostram em atitude menos edificante. Vimos determinados amigos em lances perigosos do caminho até ontem, e até ontem terão eles entrado em negócios escusos, caído em lastimáveis enganos, perpetrado delitos, descido a precipícios da sombra, causado prejuízo a outrem, lesando a si mesmos, fugindo a deveres respeitáveis, desprezado valiosas oportunidades de erguimento do bem. Vimos, até ontem, esses amigos em lances perigosos do caminho, desprezado valiosas oportunidades de erguimento do bem, renegado a fé que lhes servia de âncora, adotado companhias que lhes danificaram a existência, abraçado a irresponsabilidade por norma de ação. Momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Teremos tido comportamentos menos felizes até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Auxiliemo-nos reciprocamente, acendendo luz que nos dissipe a sombra. Padronizemos o sentimento em ponto alto, pensemos com a força abençoada do otimismo, falemos para o bem e realizaremos o melhor ao nosso alcance no terreno da ação. Recordemos o ensinamento do apóstolo, considerando-nos uns aos outros, não em sentido negativo, e sim com a fraternidade operante, para que tenhamos o necessário estímulo à prática do amor puro, superando as nossas próprias fraquezas, em caminho para a vida maior. Resumindo, algo muito difícil de nós fazermos, mas que não é impossível e treinando a gente consegue. Daí a técnica que eu digo que o Espiritismo sempre nos dá. É óbvio que quando nós vemos alguém, algum companheiro de jornada, seja alguém que eu goste ou alguém que eu não goste, praticando atos reprováveis, é óbvio que você, nós, qualquer um de nós, sentimos um certo repúdio por essa pessoa e queremos ver cair sobre ele a justiça inexorável de Deus. Mas também já fomos assim. Nenhum de nós tem um passado limpo. Todos nós temos um passado de grandes delitos. Então, se nós virmos alguém entrando em negócios escusos, e isso, como corrupção, por exemplo, isso nos incomoda sobremaneira, que bom, nós já não somos mais assim. Fomos, não somos mais assim. Se vemos alguém, algum amigo nosso, alguma pessoa caída em lastimável engano, seja ele da ordem de traição, da ordem de adultério, traição de amigos, adultério, que é a traição de cônjuge, ou passando o outro para trás, como se diz, e isso nos revolta sobremaneira, já não somos mais assim, que bom. Perpetrando delitos, descido aos precipícios da sombra, cometendo erros terríveis, como assassinatos, como roubos, como causando prejuízo a outras pessoas.
lesando a própria alma, fugindo a deveres respeitáveis, pessoas irresponsáveis que aquilo incomoda sobremaneira a gente, ótimo, já não somos mais. Desprezando valiosas oportunidades no soerguimento do bem, toda vez que essa pessoa tem a chance de acertar, vai lá e faz bobagem outra vez. A gente se revolta com isso, que bom, porque a gente já não é mais assim, que ótimo. Renegado a fé que lhe servia de âncora. Ah, tô bravo com Deus. Quanta gente a gente vê falando isso. Tô bravo com Deus. Ah, Deus, como pode ter feito isso comigo? E a gente não entende por que a pessoa pensa assim. Que bom, a gente já não é mais assim. Já passou. Adotado companhias que lhes danificaram a existência, sendo má influência para os outros ou recebendo má influência dos outros e entrando para a drogadição, entrando para cupidez, entrando para o sexo desenfreado, entrando para o sexo pernicioso, para a pornografia. E a gente lastima isso, a gente lamenta isso, a gente até se revolta. Como pode uma pessoa descer tão baixo? Que bom, porque a gente já não é mais assim. Abraçando a irresponsabilidade por norma de ação, egocêntrico, que só olha o próprio umbigo, egoísta ao extremo, que não tem. São raras as situações em que tomam uma decisão pensando que existem outras pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo. E essa pessoa toma atitude simplesmente pensando nela e dane-se os outros. Aquilo incomoda demais a gente, aquilo dói na alma da gente. Que bom que a gente não é mais assim. O segredo e o treino é justamente entender que, da mesma forma que nós já estivemos nessa situação, partindo-se do pressuposto que não estamos mais, né? Se nós já estivemos nessa situação e passou, também a pessoa que se encontra, ou as pessoas que se encontram nessa posição, também sairão delas um dia. E que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós julgarmos essas pessoas e tentarmos delimitar a forma de agir, violentando o passo lento da evolução. Que nós não podemos fazer isso. Se Deus, que é Deus, respeita o livre-arbítrio, por que é que nós não vamos respeitar? Tirando mãe que tem autorização divina para tirar o livre-arbítrio, senão a evolução não acontece no planeta, né? Mas também tem uma ação relativa, porque depois de uma certa idade, a besta humana já não respeita nem a mãe mais, né? Mas enfim, o fato é que tudo aquilo que a gente vê em alguém que incomoda sobremaneira, eu não posso imaginar que eu não tenha passado por aquilo também, e se já superei, tenha superado. Também tenho que analisar se ainda não tenho aquelas deficiências que me incomodam, porque aí não tenho chance nenhuma de recriminar. Não devo recriminar de qualquer situação, mas é muita cara de pau recriminar tendo a mesma deficiência, né? Condenar sobremaneira aqueles que traem e sou um traidor contumaz das minhas amizades. Aí não, né? Condenar quem tem o vício em bebida alcoólica com um copo de bebida alcoólica na mão. Ou qualquer outro tipo de droga. Cigarro, bebida alcoólica, cocaína, maconha, êxtase, seja lá o que for. LSD, enfim. Não é? Seria muita cara de pau. Olhar para alguém e falar assim: nossa, eu não suporto esse sujeito, olha, ele faz isso e eu faço também. Aí é cara de pau. E se já não faço mais, cabe a mim entender que todos nós temos um estágio de evolução. Eu já passei por aquilo. Tem outras coisas para me melhorar que não necessariamente me colocam numa posição superior àquela pessoa, mas que eu já superei aquela situação. Devo ter compaixão e entender que aquela pessoa está no estágio dela. Se o que ela faz é crime punível na lei, que ela responda por isso. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A pessoa é corrupta, tem que ser presa por corrupção, porque é um crime hediondo que faz um mal gigantesco a um monte de gente. Quem desvia dinheiro da saúde
é responsável por todo o sofrimento das filas enormes que as pessoas ficam nos hospitais e pelas mortes por falta de médico suficiente para atender, porque o hospital não recebe o dinheiro que foi para a corrupção, né? Não tem medicamentos que não foram comprados, que não chegaram porque o dinheiro não foi repassado, saiu do governo, mas ficou no bolso de alguém, e esse alguém é responsável por todo o sofrimento que foi causado para aquelas pessoas. Então a corrupção é um crime gravíssimo, que as nossas leis são muito brandas, porque quem faz as leis são aqueles que são os corruptos. Então fica difícil, né? Eles não vão colocar leis muito severas para eles mesmos, é óbvio. Mas no plano espiritual a coisa muda. Quando eles veem, quando o espírito vê o tamanho da desgraça que foi responsável, via de regra fica louco, fica maluco, e são muitas encarnações alternativas, ou seja, de muito sofrimento, para ressarcir o mal que fizeram. É muito grave, é muito grave. Então, os delitos cometidos que nos incomodam, que os outros cometem, que são passíveis da lei humana, devem responder por isso. Então não devemos só passar a mão na cabeça. Não devemos passar a mão na cabeça de situação nenhuma. Cada um segundo suas obras. Só analisarmos o nosso julgamento, porque já fomos daquela maneira ou somos daquela maneira ainda. E nos dois casos eu não seria muita cara de pau recriminar. Mas quem comete delitos deve ser punido pela lei, sempre. É um equilíbrio bacana que a gente vai chegar. O ponto aqui não julgue o outro. Porque ou você tem um passado igual, e às vezes até pior, ou seu presente é igual. Então, para com essa mania de ficar apontando o dedo para os outros. Seria basicamente isso. Tá bom? Vamos lá então. Falsos Cristos e Falsos Profetas, capítulo 21. O tema que caiu hoje, escolhido pela Dona Elaine, foi Caracteres do Verdadeiro Profeta. É de Erasto, como eu disse no começo, quem foi Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. De novo, exatamente aquilo que a gente falava. Entendo, mas entendo que ainda é a evolução da pessoa estar naquele ponto. Não o julgo, mas não vou deixar que ele prospere nessa situação. Vou desmascará-lo. Claro. E no que diz respeito à lei, ele deve ser punido pela lei vigente. Então vamos entender aqui o que é que caracteriza o falso profeta. Percebe que o Erasto sempre está nessa linha da gente tomar cuidado com o que vem do além. Presta atenção no que vem do além. Tanto que lá no desculpa, tem obra aqui perto. Lá no livro dos médios ele diz: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E agora ele fala dos falsos profetas aqui. É importante a gente estar sempre atento. Então vamos lá. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala, os falsos profetas. Então vamos lá. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem comum carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, presta atenção nas obras que o espírito está passando. Se vem um espírito ficar falando muita coisa,
contrária que Kardec disse, por exemplo, como se fossem novas revelações, fica com o pé atrás. É só analisar, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel, quando começou a escrever, ele disse para o Chico Xavier: se eu disser alguma coisa diferente do que Kardec disse, esqueça o que eu disse e fica com Kardec. Olha o tamanho do sujeito. Certo? Se eu disser alguma coisa diferente do que Kardec disse, esqueça o que eu disse e fica com Kardec. Emmanuel, hein? E aparecem espíritos aí de monte reformando Kardec, renovando Kardec, trazendo novas revelações. Pé atrás, cuidado, pelo amor de Deus. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo. É um Zé Ruela, na linguajar de hoje, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Eu vou trazer novas revelações. Eu vou ajudar vocês. Esse grupo vai reformar o Espiritismo. Esse grupo vai trazer. Eu vou dizer quais são as tragédias que vão acontecer no mundo. Eu recebi, estou vendo aqui que um artista famoso vai morrer, que um avião vai cair. O que tem nisso de relevante? Eu quero ser famoso porque eu estou trazendo essas revelações e o mundo tem que reconhecer que eu sou importante. Sinto muito, né? Espero não vê-lo tão cedo quando você vai encarnar lá por Quiron, ou X9, ou sei lá onde, quando for degradado da Terra. Eu quero continuar aqui, você vai para lá. Entendo você, a sua inferioridade, mas não posso coadunar, não posso concordar com as tolices que você prega, né? Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédula que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado, involuído, voltado para trás. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis, não seria mais o Cristo. Se faltou alguma coisa, já não é mais o Cristo. Tem um sujeito perturbado que diz que é o próprio Cristo. Ele usa inclusive uma coroa de espinho acolchoada por dentro, mas ele usa, fala seu pai, o pai e eu somos um. O pai, já sabe de quem que eu estou falando, né? Tem lá o formato do rosto do Cristo europeu, né? Eurocêntrico, e anda de túnica, tem as pessoas, as mulheres que cuidam dele, ele não toca em nada, as pessoas que dão as coisas para ele bebe da mão das pessoas, enfim, porque as mãos são só para abençoar. Já não é o Cristo, por aí já acabou. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Cadê a humildade? O Cristo que fazia a própria comida, o Cristo que andava de sandália para lá e para cá, o pé sujo, tudo rachado, que não perdia uma oportunidade de ensinar pela humildade e recriminava todo excesso, ele todo cheio de pompa. Pronto. Fábio, mas esse dá para ver, a gente evidentemente não vai achar que ele é o Cristo. Tem tolos que acham que ele é o Cristo, tem, e que a gente respeita. A evolução ainda está naquele ponto, eles vão evoluir, tal e coisa e tal. Enquanto tiver só na questão do livre-arbítrio de cada um, ótimo. Se ele infringir a lei, ele que responda pela lei. O resto é problema dele, né?
Possuem todas as suas virtudes, todas as virtudes do Cristo, a que se dão como sendo o Cristo? Essa é a questão para a gente perguntar. Observai-o, perscrutai-lhe as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhe as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Então, se a comunicação, agora vamos sair dos encarnados, a comunicação vem de alguém trazendo uma reforma no Espiritismo, dizendo que está fazendo isso, tem um orgulho aqui, né, muito grande. Prega a desunião, tem alguma coisa muito errada, porque o Cristo jamais fez isso. Então é sempre compararmos as virtudes dos grandes com a virtude daqueles que se dizem grandes. Se diz grande, já está errado. Não se diz grande, mas comporta-se como grande, também está errado. Porque a humildade é ponto fundamental do apóstolo verdadeiro do Cristo. Isso serve para nós também. Se nós não temos, nós estamos ruins na situação, né? Enfim. Notai ao demais que nesse momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos pretensos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Olha, falsos cristos e falsos profetas sempre vão existir. Espíritos se passando por nomes veneráveis sempre vão existir. O ponto para nós sempre é ver quais são os frutos dessa árvore para saber se ela é boa. Não tenha medo em simplesmente jogar fora o que foi falado por qualquer espírito que seja. O próprio Erasto, no livro dos Médiuns, diz exatamente isso. É preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Veio uma comunicação, seja ela qual for, olha, amar é o próximo como a ti mesmo. O Cristo deixou essa máxima e nós precisamos fazer isso mesmo. Tomar cuidado um pouco com aquele próximo que não é muito próximo. Perceba que só esse pedacinho está fora do que o Cristo disse. E aí ele continua falando tudo que o Cristo falou na comunicação. Mas esse pedacinho deu uma dúvida, joga fora. Ignora. Se foi psicografia, rasga e joga fora. Se foi comunicação gravada de psicofonia, joga fora, apaga e joga fora. Se é um espírito superior que está trazendo aquela mensagem, ele vem e repete. Quantas vezes forem necessárias, sem se irritar. Eu me lembro, inclusive, de uma manifestação, quando estava começando uma doutrinação, e aí veio um espírito e disse: eu sou fulano de tal, e eu vim aqui para te ajudar, meu filho, porque você está passando por uma situação difícil. Eu falei: não precisa, obrigado. Mas como não? Vim aqui para te ajudar? Não precisa, obrigado. E ele meio que se irritou, ele falou assim: mas eu estou vindo aqui para te ajudar e você não quer? Eu falei: olha, se você é um espírito superior, você sabe que eu tenho direito, eu tenho dever, como diz Erasto, de negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Eu não senti confiança no que você falou, para mim, você não é espírito superior. Ele deu um tapa na mesa. Eu sou quem estou dizendo ser. Eu falei: obrigado, vai com Deus, você não é, tal. O espírito superior não se irritaria. O espírito superior fala assim: não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Vamos lá, eleva o seu pensamento, faz uma oração a Jesus, eu volto em outra oportunidade. E não foi uma vez, foram muitas vezes que eu irritei muito o espírito. Muito mesmo. Veio cheio de boas intenções, ou meus filhos, não sei o quê. Eu cutuco mesmo. Mesmo. Às vezes até beirando a falta de educação. Não deixa de faltar educação.
mas às vezes até beira a falta de educação. O espírito superior entende. O espírito atrasado, ele segura, ele segura, ele segura, mas ele já te responde meio de atravessado. E aí normalmente eu dou uma risadinha. Quando vem uma resposta meio atravessada, eu dou uma risadinha e aí eles desabam e ficam irritados e tudo mais. Alguns saem de repente. Já aconteceu, por exemplo, de vir espírito que era Santo Agostinho, quem me dera, Santo Agostinho. E aí tá ali, eu falei assim, viu, mas o senhor continua usando batina ainda ou não? Como assim? Ué, se eu tivesse algum médium vidente aqui, o senhor tinha que aparecer com a cara de Santo Agostinho, aquele cabelo rapadinho aqui, né, e tal, barba, sujo, com o pé sujo, de batina. Vocês não me merecem! E saiu. Ó, Santo Agostinho, cadê a humildade? Perdeu, sumiu. Cadê a humildade? Testem. Não vai aceitando qualquer coisa, não. Eu me lembro, inclusive, uma pessoa, filha de um querido amigo que já desencarnou, encontrei com ela no supermercado uma vez, ela falou assim, Fábio, você precisa participar das nossas reuniões. Estão aparecendo espíritos superiores de uma ordem que nem Kardec recebia. E nós estamos trazendo as novas revelações do Espiritismo porque Kardec está ultrapassado. E ela disse isso para mim sem desmerecimento, evidentemente. Não estou dizendo nome, então não estou falando mal de ninguém. Ela dizendo isso para mim com um cigarro na mão. Precisamos analisar a seguinte situação. Com o cigarro, se alguns temperos já atrapalham a comunicação dos espíritos superiores, porque o nosso perispírito fede para eles, imagina o cigarro. E quando a gente fuma, a gente tem vampirizadores que fumam com a gente. Como é que acontece então essa aproximação, essa situação? Eu fumo o dia todo, aí chega na hora da reunião mediúnica, eu me desligo como desses espíritos vampirizadores que estão sugando o cigarro que eu fumo, a nicotina, o prazer do cigarro, que estão ali em simbiose comigo. Como é que eu me livro deles para o espírito superior se aproximar e de um grau tão elevado assim para vir trazer revelações acima do que Kardec trouxe? O que é acima do que Kardec trouxe? Aí ela falou assim, você precisa participar. Eu falei assim, quem sou eu? Eu sou um pobre coitado, mais pobre que coitado, que quem sou eu, né, para participar de uma reunião dessa? Ela disse assim para mim, não, a gente aceita todo tipo de gente, fica tranquilo. Eu falei, nossa, que bom, né? Fiquei feliz, porque eu era um desses todo tipo de gente. Mas não me ofendeu, evidentemente. A situação aqui cadê a humildade, né? Pô, nós somos tão bons que pode vir. Enfim. Bom, vamos lá. Cuidado. Vamos ser instrumentos para a fluidificação da água. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. O fluido entra aqui pelo meu chakra coronário, metaboliza por mim e sai pelas terminações nervosas da minha mão. Fato. Isso realmente é assim. Precisa da mão? Não. Pode sair de mim e ir para a água sem problema nenhum, porque é etéreo. Mas se a mão facilita, usa bem. Simples assim, sem dor de cabeça. Tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, querido seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Invocamos, Senhor Jesus, o teu amor, o teu carinho, a tua presença, que já agradecemos, por mais uma oportunidade de estudarmos o seu Evangelho e as lições benditas dos abnegados irmãos prepostos do Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado também pela presença na nossa casa, a presença dos mentores e a autorização toda que o Senhor deu para que acontecesse o Evangelho. No quesito pedidos, pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momentozinho aqui, para nos utilizar como instrumentos para a fluidificação da água. A água essa para o refazimento perispiritual e também do corpo físico das pessoas que cada um de nós agora vai dizer.
Enfim, mestre, muito obrigado de coração pela paciência que o Senhor tem com a gente, né? Outra vez e outra vez e outra vez, nos dando outra chance, outra chance, outra chance, se fazendo presente outra vez e outra vez e outra vez e outra vez, como o Senhor mesmo prometeu até o final dos séculos, e agradecemos do fundo do coração que o Senhor está cumprindo. Muito obrigado mesmo. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, querido Mestre e demais amigos benfeitores espirituais, muito obrigado. Está encerrado então o nosso Evangelho no Lar. Um beijo enorme para você que fica. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.